Boa noite a todos. Nós iremos lendo alguns trechos da lição 92, de autoria espiritual de Emmanuel, e vamos fazendo os nossos comentários. Caso vocês sintam necessidade também de fazer uma complementação, sintam-se à vontade. Objetivo da fé. E Pedro nos relata o seguinte trecho do Evangelho: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Diante das adversidades, das vicissitudes, das alternâncias, das dificuldades da vida, que todos nós seguramente passamos, porque nenhum de nós está isento de provações, expiações, dificuldades, momentos de tristeza. Alguns passam por momentos mais dolorosos, pela perda de parentes e entes queridos. Então a vida em si, ela traz sofrimento, mas traz também muitas oportunidades. Oportunidades de aprendizagem, de crescimento e de superação. Nós sabemos que satisfação e felicidade é um quinhão, se não daqueles espíritos e daquelas pessoas que buscam esforçar-se por superar a si mesmo. Nós não estamos aqui para superar ninguém. Nós estamos aqui para buscar o autoaperfeiçoamento e superar a nós mesmos, as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas viciações. E nós podemos fazer isso com bastante esforço, trazendo dentro de nós o desejo mais íntimo de sermos melhores. Ao nos utilizarmos do patrimônio que recebemos de Deus, que é uma dádiva, a vida em si é uma bênção que todos nós recebemos, nós podemos empreender uma jornada baseados e sustentados pela fé. O objetivo da fé é que possa para todos nós trazer essa coragem para enfrentar os desafios, trazer para nós essa compreensão de que somos todos filhos de um Pai amoroso e que temos, por isso, a proteção dos seus prepostos. Todos nós, sem qualquer medo de errar, sem exceções, todos nós temos os nossos espíritos protetores. Alguém pode falar anjo da guarda, não importa a denominação, mas todos nós somos amparados espiritualmente. E também temos a bênção de recebermos a família no lar, de recebermos os amigos em sociedade. Muitos amigos se tornam verdadeiros irmãos. Então nós temos como premissa e como objetivo nos utilizarmos da fé para um objetivo maior, que seria o objetivo de buscarmos a nossa redenção, a nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui com um propósito que deve estar bem claro em nossas mentes. O propósito de evoluirmos, de progredirmos intelectualmente e evoluirmos espiritualmente. O sofrimento é uma mola propulsora. Os espíritos superiores nos dizem na codificação da doutrina espírita. Mas não se evolui pelo sofrimento. Ele é uma alavanca que muitas vezes nos retira de uma posição de acomodação, uma posição de inércia. Então, o sofrimento faz que a gente reveja valores. Mas nós só efetivamente iremos evoluir em termos de sentimentos, em termos de racionalidade, quando realmente aprendermos a amar. A lei moral é a lei mais poderosa que existe em todo o universo. Não é só no planeta em que habitamos, é em todo o universo. A lei moral, a lei de amor traz essa coesão, esse equilíbrio na convivência de todos, independentemente de onde estejamos. Estejamos reencarnados, estejamos desencarnados ou estejamos em qualquer parte do universo. Então, Emmanuel, nesse texto, na lição 92, ele fala o seguinte: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Na verdade, ele está fazendo uma pergunta. Ele mesmo vai responder ao longo da lição, mas ele traz essa reflexão para a gente.
Qual a finalidade do esforço religioso em nossas vidas? O que nós devemos ter como objetivo na fé e em termos de esforço pessoal? Melhoria pessoal, sem dúvida nenhuma. Nós todos estamos aqui com esse objetivo. Quando a gente perceber, ampliar a nossa percepção acerca da vida, nós fatalmente iremos chegar nessa conclusão. O que vai realmente trazer uma fé, um estado de esperança, um estado de felicidade duradouro, é essa busca pelo aperfeiçoamento íntimo, aperfeiçoando as virtudes em detrimento das viciações, aperfeiçoando a racionalidade na busca do estudo para compreendermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, filosoficamente falando, para onde iremos. Então, o futuro é um eterno vir a ser. O que nos importa é o presente. O passado só se acessa pela memória. Já não há mais como voltar atrás e desfazer algo de errado ou alguma coisa que a gente possa ter falado para magoar alguém. Mas não se pode voltar naquele momento, mas a gente pode recomeçar agora, como o Chico Xavier nos ensina, e fazer um novo amanhã, né? Projetar um destino, um futuro melhor. Então, essa deve ser a busca diária de todos nós. Assim que nós acordarmos, fazermos as nossas orações em agradecimento pelo dom da vida, fazermos as nossas reflexões durante o dia e, ao final do dia, como Santo Agostinho também fazia, nós buscarmos essa reflexão. O que eu fiz? Obrigado, Carlos. O que eu fiz durante o dia? Mas esse crivo, passar pela peneira, né, a peneira de Dirã, a peneira da sabedoria, é uma reflexão que se deve fazer com humildade, porque não adianta o orgulhoso falar que, para si mesmo, nos seus pensamentos, nas suas conjecturas, falar que foi tudo bem quando ele errou, né, no relacionamento com alguém, com um colega de trabalho. Então, o orgulhoso, ele não reconhece que erra, né? E a ignorância ignora que é ignorante. Está vendo? Então, se nós buscarmos o burilamento, buscarmos a sabedoria, que ela envolve tanto conhecimento quanto sentimentos, pouco a pouco nós vamos deixando de ser orgulhosos, egoístas, e vamos entendendo que a felicidade é que é um desses espíritos que se esforçam realmente por trabalhar diariamente pelo aperfeiçoamento, pela melhoria, não só de si mesmo, mas do outro. Nós sabemos pela doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Quando no passado acreditava-se que fora da igreja não havia salvação, nós sabemos que é fora da caridade que não há salvação. Porque a igreja, é isso que nós estamos fazendo, essa egrégora, essa reunião de sentimentos, de corações, que nesse momento estão buscando algo, estamos nos reunindo aqui, todos nós saímos de nossas casas com o objetivo de buscar, pela doutrina espírita, entendimento, buscar, muitas vezes, o momento em que nós podemos aqui nos reunir, nos irmanar de uma maneira fraterna e também sair da condição de apenas receber para poder doar também, doar o tempo, doar o momento, né, que a gente pode ser essa pessoa que está ouvindo alguém que precisa ser ouvida. Então a forma, as maneiras de sermos caridosos são muito variadas, mas nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Nós temos que buscar ter o despertamento, sair daquela condição que no passado a humanidade ainda está muito sujeita a isso, que é uma condição de muito materialismo, as buscas pela vida de ilusão, de satisfação, de felicidade no que é passageiro, ilusório. Então, muitos de nós, eu inclusive, tenho feito essa reflexão. Qual que é o objetivo da minha vida? É passar pela vida, fazer aquisição de patrimônio, educar os filhos, com certeza,
Mas que mais? Algo mais nós temos que acrescentar para dar sentido em nossas vidas. E esse patrimônio a que Jesus se refere, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração, é esse patrimônio que é intransferível, ninguém pode fazer aquisição por nós, e ele é também um patrimônio que ficará conosco por todo o tempo. Quer estejamos aqui ou tenhamos voltado para a pátria espiritual. Porque todos nós estamos caminhando. É difícil falar, porque o tema morte é realmente por muitos tido como algo que... Eu tive um colega de trabalho que se começasse com esse assunto perto dele, ele saía de perto mesmo. Então, é um assunto difícil de se falar, mas a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que saber que se eu não despertar agora, o despertar da consciência, eu vou me surpreender amanhã, quando eu estiver fazendo esse movimento de retorno, daqui 1 minuto, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei quando será o meu retorno, porque dentro da programação divina, nas contas de Deus, esse momento já está definido. Se eu não antecipar pela falta de consciência, pela irracionalidade, né, que quando você faz os excessos e prejudica a si mesmo, prejudica o próprio corpo, que é um instrumento maravilhoso de manifestação do Espírito na matéria. Então, se eu não antecipar, dentro de algum tempo, que nas contas de Deus chegará o meu retorno, eu estarei voltando para a casa do Pai, para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, em qual condição? Por isso que a gente não pode deixar de despertar hoje, para não sermos surpreendidos amanhã numa condição de remorso, numa condição de pesar, de não ter reconciliado com uma pessoa, um desafeto, com uma situação de culpa, por não ter buscado algo mais que acrescentasse o verdadeiro valor a que Jesus se refere. Então, essa finalidade das nossas vidas e o objetivo da fé é para nos embasar na compreensão do que nós somos realmente e qual o nosso futuro. Projetaremos o nosso futuro quando fizermos esse despertar da consciência de que a vida não deve ser vivida buscando só as coisas materiais. Nós devemos buscar a vida intensamente na aquisição dos patrimônios, do patrimônio, que é o patrimônio eterno, a vida eterna. Nós tivemos um momento de criação em que Deus nos permitiu fazermos um estágio de transformação, de evolução, até adentrarmos ao reino nominal, alcançarmos os atributos do Espírito, quais sejam o desejo, que falávamos agora há pouco, a memória de tudo que nós fizermos ficará sempre gravado dentro, de maneira indelével, inapagável dentro de nós, de podermos ter o desenvolvimento do pensamento, da inteligência, da vontade, todos esses são atributos do Espírito imortal, que estará sempre conosco. Nós temos que nos utilizar então desse patrimônio, desses atributos que Deus nos permitiu adquirirmos, para impulsionarmos ainda mais, através da fé, a nossa caminhada. Fala também desse esforço, dessa finalidade de nós estreitarmos os laços de família. O que é a família consanguínea? É a reunião de afetos e desafetos do passado. Nós podemos observar que no seio de nossas famílias nós temos aquelas pessoas que muito amamos, mas temos também aquelas pessoas que, de alguma maneira, a gente precisa de refazer valores, atuar para diminuir algum nível de animosidade que possamos ter, porque ninguém é reunido na mesma família por acaso. Não existe acaso nos desígnios de Deus. Existe a perfeição, a sabedoria de Deus reunindo pessoas novamente para que possam então juntas se ajudar mutuamente e juntas muitas vezes refazer um caminho de erro no passado em que um prejudicou o outro e não perdoou aquele que foi vítima. Agora é o momento, a reunião, de estreitarmos os laços de família com o pensamento de união
especialmente com Deus. Então, como filhos do mesmo Pai, permanecerão desunidos com alguma raiva, algum rancor um do outro. Como caminhar diante de uma situação dessa? Allan Kardec faz uma referência muito interessante quando ele fala sobre as florestas. Muitas vezes, nossa caminhada nos submete a condições difíceis que uma floresta pode trazer, situações de perigo. Então, quando nós entramos em florestas, nós podemos nos deparar com rios, com corredeiras muito fortes, nós podemos nos deparar com situações pantanosas, né? Nós podemos nos deparar com perigos de algumas feras que nos rodeiam. A simbologia de se entrar numa floresta pode trazer uma condição de também nos perdermos, desorientarmos. Então pode trazer muitos símbolos que somente aqueles de nós que com altivez nos esforçarmos para superar, buscarmos a orientação, a bússola é Jesus. Então o norte a ser seguido, o modelo de perfeição, né, o modelo a ser copiado, o guia a ser seguido é Jesus. Com ele nós atravessaremos todas as dificuldades, inclusive essa. Então, quando a gente sai de uma floresta e pega uma estrada e começa a trilhar novamente o seu caminho, lá na frente você se depara com outros obstáculos, para que você possa subir a montanha e do alto observar toda a jornada que você percorreu e observar todo o caminho que ainda temos pela frente. Então, isso tudo são simbologias usadas por Allan Kardec para nos mostrar. Ele compara as florestas como as reencarnações. As estradas em que nós temos o campo mais aberto, podemos encontrar pessoas que estarão nos apoiando, ela demonstra de alguma maneira o intervalo entre uma reencarnação e a outra, quando estamos vivendo na pátria espiritual. E a montanha simboliza a evolução espiritual. Então, esse é o objetivo principal da fé e o objetivo principal deverá ser de nossas vidas. Fala também da participação em comunidade. Nós estamos aqui como cristãos, espíritas cristãos, buscando a compreensão, buscando a revivescência dos ensinamentos do Cristo, através da Boa Nova. E é isso, nós vamos em comunidade sempre buscar crescer, que a sociedade seja melhor, porque cada um de nós está se esforçando para isso. Eu não posso delegar a outros, eu não posso, no momento de uma votação, delegar a alguém que governe por mim e eu simplesmente lavo as mãos. Já não me preocupo mais com o destino de uma nação, de uma sociedade. Todos, como cidadãos, como cristãos, devemos nos esforçar para que a sociedade cresça como um todo. E esse crescimento ele vai se fazer principalmente através da educação. Então nós devemos, em comunidade, buscar aprimorar o ensinamento moral, ético, o ensinamento, a instrução dos conhecimentos da ciência humana para as nossas crianças. Porque quando nós intensificarmos uma educação de qualidade para os nossos filhos, netos, nós vamos perceber rapidamente uma transformação social para melhor. Então, dando o exemplo, porque a educação se dá em casa, dando o exemplo em casa como bons pais, bons tutores, né? E auxiliando em comunidade para que a gente possa ter professores motivados, professores nos quais a gente tenha mestres que estão auxiliando os nossos filhos a crescerem também, e não um sentimento aguerrido que muitas vezes a gente vê nas escolas de pais brigando com professores na frente dos filhos. Na nossa época, nós que somos da velha guarda aqui, temos algumas pessoas, nós tínhamos os nossos professores como mestres. Hoje os professores estão desmotivados, em parte por alguma falha dele, pode ser, mas em parte por causa da sociedade também. Nós podemos remunerar melhor os professores, podemos suportá-los melhor diante de uma situação que um filho custoso faz uma arte e a gente, ao invés de corrigir o filho e dar suporte ao professor, a gente briga com o professor. Está vendo? Então a gente precisa intensificar
a melhoria do processo educacional da nossa nação, que se tornará, certamente, como a pátria do Evangelho, uma bênção, um exemplo de onde irá brilhar, sairá muitas luzes de exemplo para outras nações, muitas delas ainda perdidas no materialismo, na busca pelo conflito, pelo materialismo, pela guerra, pelas animosidades que ainda são, em pleno século XXI, vigentes. Isso tudo pelo amor ao próximo. Por isso que Jesus nos dá como regra de ouro, dos ensinamentos mais importantes: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso exigir de uma pessoa desequilibrada que me ame, mas eu posso amá-la. Mas essa regra, ela se aplica de maneira geral. Mas tem casos específicos, a gente sabe. Uma pessoa com desequilíbrio mental, ela não pode oferecer muita coisa, porque ela está precisando de apoio. Mas, de maneira geral, nós que estamos buscando o equilíbrio intelectual, o equilíbrio moral e espiritual, a gente pode sim praticar esse que é um dos ensinamentos mais importantes que Jesus nos legou: amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro, eu tenho que aprender a amar a mim, saber das minhas imperfeições, das minhas limitações, não no sentido de amor próprio, de vaidade, de orgulho, não. O amar a si mesmo, é se permitir, ainda numa condição de ignorância, ser melhor, buscar ser melhor. E aí eu vou burilando esses sentimentos dentro de mim, daqui a pouco eu consigo ofertar para alguém também, em pequenas ações. Amar aos outros é uma maneira de nós também transformarmos a nossa sociedade. E isso vai fazer a gente encontrar um sentido mais profundo em nossas existências. Eu garanto que todos vocês aqui já encontraram um momento de felicidade ao fazer o bem. Fazer o bem é muito bom. Todos nós, quando a gente faz algo, você percebe o sorriso, a pessoa te dá um abraço, qualquer situação que seja da vida. Quando a gente fez, se nós buscarmos nas nossas memórias, fez o bem, nós nos sentimos bem também. Então essa é uma das maneiras de ser feliz no mundo em que vivemos. Fazer ao outro, ser caridoso, né? Então a gente vai tendo essa luz que vai brilhando dentro de nós, quando Jesus se refere, né? Que nós possamos ser luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, que ele nos ensina. Como se processa isso? Então, quando os olhos, né, são essa janela da alma que enxerga o mundo, processa e se correlaciona com esse mundo de uma maneira benéfica, a gente começa a brilhar. Então, mesmo que seja um lampejo, mas pouco a pouco essa luz vai se expandindo, porque é uma questão física. A lei de amor, o amor tem alta penetrabilidade, tem alta frequência, tem alta abrangência, o amor. Já o ódio, a mágoa, esses sentimentos, o indivíduo fica com baixa frequência, o indivíduo fica com toda essa região aqui, uma cor pardacenta, uma cor mais opaca, né? Não há brilho da luz. E o amor traz, né, essa possibilidade de dissipar todo esse miasma que se encontra nessa região. Então, é a forma de sermos felizes, é amarmos e de brilharmos a nossa luz. A ascensão espiritual é o que a gente tem que ter como objetivo. Não a ascensão material, que faz parte. Não tem ninguém aqui falando que a gente não deva buscar, né? O progresso intelectual, ele naturalmente traz algumas conquistas sociais. E isso é consequência do trabalho, da lei do trabalho. Mas a ascensão espiritual é mais importante. A gente inverte, né? Quando a gente deixa de ser muito materialista e passa a ser mais espiritualista, independentemente de religião, a gente inverte esses valores e passamos a dar mais importância à ascensão espiritual, que ela vai se dar. A lei de progresso, ela é inderrogável. Todos nós, mesmo que a gente não queira, não quero ser melhor, não quero progredir, algum dia será melhor. Porque ela é uma lei
inderrogável, vigente por todo o universo. Tudo que existe no universo, de um átomo às estrelas, tudo está inserido nesse universo, nessa lei universal de Deus, uma lei de progresso. Então, mesmo aquele que é renitente no mal, algum dia irá passar por um processo de despertamento, seja pela influência da mãe, que a gente observa muito isso em reuniões mediúnicas. Às vezes a espiritualidade amiga traz para a reunião um espírito que está cometendo muitos erros, empedernido no mal. Ele vai a contragosto naquela reunião, mas aí eles trazem também, ele já desencarnado, não reconhece, muitas vezes nem sabe que desencarnou, eles trazem a mãe dele, e aquele espírito, ele cai em prantos. Olha o papel, a importância das mulheres e o papel também de todos nós, mas principalmente das mães. O amor materno é um dos amores mais puros que existe. Então, é isso, é fazer nós homens que a gente possa também buscar sermos mais amorosos como as mulheres, né? E isso é importante, apesar de que a gente sabe que o espírito não tem sexo. A gente está homem, está mulher. Em próximas oportunidades de reencarnação, existe a necessidade da alternância do gênero para que a gente possa, eu com psiquismo de homem, de muitas reencarnações no passado, possa experienciar a maternidade para burilar os sentimentos. Entende? Então a doutrina espírita é muito bonita. Ela é essa revivescência dos ensinos do mestre, está trazendo para nós uma ampliação do conhecimento de nossa realidade. E continua aqui falando sobre o esforço de nós individualmente termos esse objetivo muito forte, como uma pedra, como Pedro, né, foi considerado ali uma pessoa esforçada. Essa frase é dele: alcançando o fim da vossa fé, não o fim de acabar, mas o fim de finalidade, que é a salvação das vossas almas. Ele conseguiu, mesmo depois de ter negado Cristo 3 vezes, se arrependeu, né? E o arrependimento é parte do processo de evolução. Primeiro eu faço algo errado. Um passo importante é o arrependimento. É uma porta que eu abro para que eu possa trespassar aquele umbral daquela porta e ir para novos caminhos. Agora, não adianta só arrepender. Eu preciso também, nós todos precisamos, passar pela estrada da vida buscando a reparação. Então, é o primeiro passo, o arrependimento. A reparação é o segundo, diante daquilo que eu infringi enquanto lei de Deus. E aí, essa ascensão espiritual, a gente vai estar pouco a pouco subindo a montanha. Uma das coisas que a espiritualidade amiga nos ensina é a necessidade de meditarmos, passarmos em reflexão as nossas vidas, uma reflexão destituída de orgulho, para que a gente possa realmente enxergar aquilo que a gente precisa melhorar. E para isso é preciso a gente estar sempre fazendo as nossas orações, porque a oração é a nossa conexão com Deus, a criatura se conectando com o Criador. Mas, igual nós estávamos conversando há pouco, não adianta ficarmos só proferindo palavras ou mentalmente nos conversando com Deus, louvando, agradecendo, muitas vezes pedindo. Eu tenho procurado mais agradecer do que pedir. Mas a oração vai para além. O que é oração? É a ação de orar. No dia a dia, se nós quisermos estarmos então alinhados com o bem e com a espiritualidade amiga que nos inspira bons pensamentos a todos os momentos, se nós quisermos realmente estarmos nos conectando com Deus através da oração, nós precisamos a prática. Por isso que o significado, a etimologia da palavra oração é essa: ação de orar. Orar e praticar. Entende? Então, ao sermos pessoas que se esforçam por sermos melhores, nós já estamos fazendo a conexão com Deus. Estamos orando. Ele também nos recomendou, Jesus,
que a gente pudesse entrar para o nosso aposento íntimo e em silêncio fazer as nossas orações a Deus, e em secreto nós seríamos ouvidos. Porque na época Jesus se deparava muito com os fariseus, que ficavam ostentando as orações, fazendo aquele movimento ali, proferindo palavras para que todos pudessem perceber que eles estavam orando. De nada vale a rezação. A diferença de oração e orar e rezar, né? Rezar muitas vezes é proferir palavras repetidamente. Se não tiver no coração um sentimento de agradecimento, de conexão com Deus, de nada vale. Por isso que Jesus nos ensinou isso. Então nós precisamos fazer isso, as nossas orações, agradecer, fazer os nossos estudos, igual a gente está aqui nesse momento reunidos fazendo uma reflexão em conjunto, né? Não adianta só também burilar uma das asas da evolução espiritual, que é a asa do sentimento. A gente precisa também movimentar a asa da inteligência, porque um pássaro não alça voo batendo só uma das asas. A metáfora é essa, para a gente fazer essa ascensão espiritual através da base, da sustentação da fé. A gente precisa realmente estar sempre movimentando as duas asas, da sabedoria, da inteligência, do sentimento. Aí vamos nos tornando cada vez melhores e vamos fazendo essa caminhada para atingirmos o cume da montanha, de onde poderemos observar mais além, porque a trajetória do espírito imortal, do momento da sua criação, é eterna. Nós ficaremos ainda na trajetória de evolução por bilhões de anos, apesar de que é estranho falar isso, né? Bilhões de anos, sim. Jesus, que é um Cristo, um espírito puro, um arcanjo, como queiram alguém possa dizer no catolicismo, né? Um arcanjo, um espírito dessa envergadura, levou bilhões de anos para se tornar um espírito puro. E nós também haveremos de ter uma trajetória de evolução como o Cristo fez. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Todos os mundos, todos os planetas do universo possuem humanidades. Não essa humanidade como estamos acostumados, com a densidade do corpo físico que possuímos, com esse biotipo. Todos os mundos têm Cristos que governam aqueles mundos, que são aqueles irmãos maiores que estão buscando fazer avançar a humanidade. Recebem essa incumbência de Deus. O nosso Cristo, que nós estamos nos referindo aqui, é o nosso irmão maior. Então, se nós conseguimos colocar em prática os ensinamentos dele, que ele nos legou, o Evangelho, a Boa Nova, nós já estaremos fazendo a nossa trajetória de ascensão mais rapidamente. É fácil? Não. Por quê? O principal inimigo de nós somos nós mesmos, com as nossas imperfeições. Então, você deixar de ser o homem velho para ser o homem novo não é fácil. Eu tenho que ter a humildade contrapondo o orgulho. Eu tenho que ter a caridade contrapondo o egoísmo. Eu tenho que fazer essas buscas para que esse homem novo, que quer ser feliz, que quer ser melhor, possa surgir no lugar do homem velho. A gente então carrega aquela bagagem ainda, aquela mochila cheia de pedras, cheia de erros pelo livre-arbítrio do passado. Então a simbologia, quando Jesus se refere à porta larga ou à porta estreita, ele está falando disso, que o mundo oferece muitas portas largas de satisfação passageira, de paixões. Isso o mundo oferece muitas oportunidades. Mas se a gente optar por seguir esse caminho, lá na frente, pelo sofrimento, a gente vai perceber, nossa, por isso que o bom pastor, Jesus, falou que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá do caminho. Então, se das 100 ovelhas, uma se transviar,
o pastor sai, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E esse ir atrás da ovelha que se transviou do caminho, significa dizer que ele está velando por nós, está nos inspirando no bem a todo momento. Não diretamente, mas através dos seus prepostos. Então, assim, colocar os seus ensinamentos em prática é a melhor maneira, então, de nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Vamos lutando contra nós mesmos, vamos todos os dias estabelecendo metas, e o objetivo maior é a evolução espiritual, que a gente vai vencer essa tarefa. Nós estamos aqui com esse objetivo, ok? O objetivo de vida e o objetivo da fé, que nos sustenta e nos faz caminhar sempre, buscando, então, a ascensão espiritual. Nós agradecemos pela oportunidade.